Olá, bem-vindos a este guia. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num roteiro prático e com base na ciência para entender como a nutrição pode ser a nossa maior aliada no controle da hipertensão. E para começar, vamos dar uma olhada num número que sozinho já diz muita coisa. Olhem bem para esse número, 32,3%. Pode até parecer só mais uma estatística, mas por trás dele tem uma realidade que afeta milhões e milhões de pessoas todos os dias. Mas o que será que ele representa, afinal? Pois é isso mesmo. Quase um terço de toda a população adulta aqui no Brasil convive com a hipertensão. É um alerta de saúde que muitas vezes é silencioso, sabe? Mas que está por toda parte. E é justamente por isso que entender como a alimentação pode ajudar é tão importante. Ótimo. Então, para começar, é fundamental a gente entender o problema a fundo. Afinal, o que é a hipertensão? Por que ela é considerada tão perigosa? Conhecer bem o desafio é sempre o primeiro passo para conseguir vencê-lo. De um jeito bem simples, a hipertensão acontece quando o sangue começa a empurrar as paredes das artérias com mais força do que o normal. E o ponto-chave aqui é que essa pressão extra não é algo que acontece de vez em quando. Não, ela é contínua. Pensa num pneu de carro que está sempre com ar demais, o tempo todo. A lógica é parecida. E as consequências dessa pressão sem controle são bem sérias, viu? Ela vai sobrecarregando órgãos vitais. Aumenta e muito o risco de problemas gravíssimos, como AVC, insuficiência do coração, dos rins e várias outras doenças vasculares. Isso só reforça o quanto é urgente a gente tomar uma atitude. Ok, agora que a gente já entendeu a gravidade da situação, vamos para a parte boa, a solução. A ótima notícia é que a ciência já encontrou uma resposta muito, mas muito eficaz. Um verdadeiro plano mestre nutricional. Felizmente, existe uma estratégia alimentar que, olha, se destaca de todas as outras. Ela tem um histórico super robusto de comprovação científica para controlar a pressão arterial. E o nome dela é Dieta DASH. O nome pode até soar um pouco técnico, mas a sigla em inglês significa basicamente abordagens dietéticas para parar a hipertensão. É um nome bem direto ao ponto, né? E que entrega exatamente o que promete. E ter esse respaldo da ciência é fundamental. Sabe, ter uma abordagem que foi testada, validada por vários estudos, nos dá aquela segurança de que as mudanças que a gente vai fazer seguem um caminho que comprovadamente funciona. E aqui a gente consegue ver o poder dessa dieta em números. Os estudos mostram que a dieta DASH pode reduzir a pressão sistólica, que é aquele número mais alto na medição, em uma média de 7,1 milímetros de mercúrio em pessoas com hipertensão. Pode parecer pouco, mas é uma redução muito significativa que faz uma diferença gigantesca. Tá, mas e como isso funciona na prática? A filosofia da dieta DASH não é sobre restrição severa de passar fome, nada disso. É sobre fazer escolhas mais inteligentes. A grande ideia é enriquecer a alimentação com muitas frutas, vegetais, grãos integrais e focar em minerais-chave, como o potássio, o magnésio e o cálcio, ao mesmo tempo que a gente diminui aquilo que faz mal. Certo, mas como é que a gente traduz esses princípios para o prato do dia a dia? Uma forma excelente de visualizar isso é usando a ideia da pirâmide alimentar, só que adaptada para a saúde do coração. A base de tudo, o alicerce, aquilo que deve ter em maior quantidade, são as frutas e os vegetais. A meta aqui é de 8 a 10 porções por dia. Eles são riquíssimos em potássio, um mineral que ajuda os rins a jogar fora o excesso de sódio e ainda relaxa as paredes dos vasos sanguíneos. E o melhor de tudo é que temos opções maravilhosas e fáceis de achar no Brasil. Banana, abacate, mamão, couve, espinafre, batata doce. Subindo um pouco na pirâmide, a gente encontra os grãos integrais, as leguminosas e as proteínas magras. Aqui a chave é trocar o arroz branco pelo integral, que é bem mais rico em fibras e magnésio, e claro, incluir o nosso bom e velho feijão. Nas proteínas, o foco em opções mais leves, como peixes e frango, e um consumo moderado de oleaginosas, como a nossa castanha do Pará. Agora vamos para o topo da pirâmide. Aquela parte que a gente precisa olhar com muita atenção, sabe? E reduzir drasticamente o consumo. São os verdadeiros inimigos da pressão alta. E o inimigo número 1, sem a menor sombra de dúvida, é o sódio. Ele está escondido em um monte de alimentos e é o principal componente da nossa dieta que precisamos controlar para conseguir manejar a hipertensão. E esse gráfico aqui mostra a dimensão do problema. O consumo médio de sal no Brasil chega a 12 gramas por dia. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de no máximo 5 a 6 gramas. Ou seja, a gente está consumindo o dobro ou até mais do que deveria. É muita coisa.
E o grande perigo é que o sódio não está só no saleiro da mesa. Ele se esconde principalmente nos alimentos ultraprocessados. Sabe, aqueles temperos prontos, embutidos, refeições congeladas. É por isso que ler os rótulos dos produtos é uma habilidade fundamental para a gente fugir dessas armadilhas. Mas olha, não é só o sódio. Outros dois grupos também merecem a nossa atenção. As gorduras saturadas, que a gente acha em carnes gordas e frituras, e os açúcares adicionados, super comuns em refrigerantes e doces. Limitar esses itens é vital não só para a pressão, mas para a saúde do coração como um todo. Vamos entrar agora na nossa última parte, focando em um elemento que muita gente esquece, mas que é absolutamente essencial: a hidratação. E, para fechar, algumas dicas de ouro para a gente consolidar tudo o que aprendeu. Guardem bem este número: 35 mililitros. Ele é a base de uma continha super simples para a gente calcular a ingestão mínima de água por dia. É só multiplicar 35 pelo peso corporal em quilos. Simples assim. Para facilitar ainda mais, aqui vai um plano de 3 passos bem práticos. Primeiro, calcular a meta diária. Segundo, ir bebendo essa quantidade aos poucos, ao longo do dia, dando preferência para água e chá sem açúcar. E terceiro, um truque infalível: ficar de olho na cor da urina. Ela deve estar sempre num tom amarelo claro. Então, para a gente amarrar tudo, vamos resumir em 3 mensagens principais, bem fáceis de lembrar. Primeira, reduzir o sódio, trocando os ultraprocessados por temperos naturais. Segunda, aumentar o potássio, colocando mais frutas, vegetais e feijão no prato. E terceira, manter o corpo bem hidratado, porque a água é uma grande aliada. E agora, para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão mesmo. Depois de toda essa nossa conversa, qual pequena mudança, uma coisinha de nada, já dá para começar a fazer hoje mesmo? Pensem bem, não precisa ser nada radical. Começar com um pequeno passo já é uma vitória gigante para a saúde.